Aleluia. Josué, capítulo 7, do versículo 4 ao 7. Diz assim: Assim subiram lá do povo uns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns 36, e aos outros perseguiram, desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na descida. E o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué: Ah, Senhor Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara nos contentáramos com ficarmos além do Jordão. Pai querido, aqui está a tua palavra. Clamamos neste momento para que o Senhor venha falar conosco, falar com cada coração que aqui está, trazendo, meu Deus, a revelação daquilo que tu queres, ó Deus, para as nossas vidas. Fale conosco. De mim nada tenho, Senhor, porém eis-me aqui. Usa-me, Senhor, como instrumento para a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aqui nós vimos a experiência de Josué e do povo de Israel na batalha contra Ai. Anteriormente, Josué tinha, juntamente com o exército de Israel, já tinha derrotado alguns outros lugares, já tinha passado por Jericó, derrubado as muralhas de Jericó, e que era uma cidade mais fortificada, mais fortalecida. Porém, conhecemos a história que a cidade de Ai era uma cidade pequena. E eles perderam a batalha numa cidade pequena. E nós vamos entender o que aconteceu. Aqui nós vimos que Josué, ele chegou a um momento em que ele começou a ficar, digamos, com depressão, angustiado, porque ele não compreendeu o que tinha acontecido ali. E aqui nós vimos no versículo 4, que tudo começou com uma derrota terrível. Eles foram apenas com 3.000 homens para lutar contra uma cidade que era de poucos habitantes e perderam. Saíram correndo, perderam, alguns foram feridos, alguns foram mortos. E isso provocou o quê? Um desânimo. No versículo 5 aqui nós vimos, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Eles ficaram totalmente desanimados, totalmente desolados. Em seguida, no versículo 6, nós vimos que eles entraram em depressão. Nós vimos que eles ficaram com o rosto prostrado, ficaram angustiados de manhã até a tarde, deitaram pó sobre a cabeça. Na nossa linguagem de hoje, seria um começo para uma depressão, para uma dificuldade, que se não for a graça do Senhor, a pessoa não se levanta, a pessoa se abate no seu sofrimento, se abate nas suas angústias e não se renova. E no versículo 7 nós vimos aqui que eles estavam sem expectativa, sem perspectiva alguma de futuro, sem perspectiva de vencer, porque eles falam: Ah, Senhor, aleluia, tomara que tivéssemos ficado lá além do Jordão, antes do Jordão. Tomara que não tivéssemos atravessado o Jordão para virmos aqui passar essa vergonha, para virmos aqui perecer diante de tão poucas
pessoas, um exército tão pequeno, mas o Senhor, Ele sempre aponta um caminho para a recuperação. Não importa as dificuldades em que estejamos passando, o Senhor sempre vai nos mostrar uma porta de escape. Basta clamarmos, basta pedirmos ao Senhor. E aqui no versículo 13, o Senhor fala assim para Josué: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: há coisas condenadas no vosso meio, ó Israel, aos vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. Então nós vimos o que aconteceu, por que eles foram derrotados. Porque havia uma brecha, porque havia um pecado, porque havia no meio deles aquilo que não agradava ao Senhor. E aqui o Senhor faz todas as instruções, seguindo a leitura aqui nos versículos seguintes, no 15, aqui no versículo 19, chegou até Acã, né? O pecado estava sobre a casa de Acã. E Acã então faz uma confissão pessoal ao Senhor e a todo Israel, confessando o seu pecado, confessando a sua falha. E ele teve ali a justiça de Deus sobre a vida dele e sobre a casa dele. E foi grande a sua ruína. Por isso, queridos, nós precisamos do homem no pecado, né? Porque nascemos em pecado, estamos no mundo de pecado. Por vezes podemos falhar, por vezes podemos passar por alguma dificuldade, por alguma situação que não agrada a Deus, mas o Senhor, Ele sempre oferece uma saída para nós. O Senhor sempre oferece uma saída para a nossa regeneração. E o primeiro passo é a confissão de pecados. É dizer ao Senhor aquilo que você cometeu, é pedir perdão, é pedir misericórdia, é se santificar, é se separar daquilo que traz dificuldade. O que traz dificuldade para a tua vida? O que tem te atrapalhado de buscar mais ao Senhor? O que tem te atrapalhado de ter mais comunhão com Deus, de ter leitura da palavra, de ter um tempo a sós com o Senhor? Vamos avaliar e termos essa busca, e para que possamos estar cheios do poder de Deus, estarmos revestidos do poder de Deus, e assim, quando vier as lutas, quando vier as dificuldades, possamos estar preparados, blindados para resistir ao mal. Aleluia. Então, Deus apontou o caminho para a recuperação do povo. Aqui no versículo 13, ele fala para o povo se santificar, para o povo separar, e a partir do capítulo 8, né, ele vai dando as instruções. Olha, disse o Senhor a Josué: não temas, não te atemorizes, toma contigo toda a gente de guerra e dispõe-te e sobe a Ai. Olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Deus apontou o caminho, mostrou para o povo o que deveria fazer: se santificar, tirar do meio aquilo que trazia dificuldade, tirar do meio aquilo que era abominável diante do Senhor. E o Senhor instruiu o caminho a seguir. Após a confissão de pecado, o Senhor, Ele restaurou a sorte de Israel. E assim é conosco. Quando nós confessamos a Deus as nossas dificuldades, nós
vezes não é um pecado, mas às vezes é uma dificuldade pessoal. Às vezes é um desânimo, é uma preguiça, é verdade? Às vezes nos envolvemos tanto com outras coisas do dia a dia que não deixamos um tempinho sequer para passar a sós com Deus, para meditar na sua palavra. Então, até mesmo nesses detalhes, nós precisamos nos cuidar. Precisamos agradar ao Senhor em todo o tempo, buscando do Senhor a orientação para as nossas vidas, para o nosso caminhar. Aleluias! Aqui em Josué, assim que ele assumiu o posto após a morte de Moisés, o Senhor fez promessas específicas para ele. E essas promessas também são para nós nos dias de hoje, para que possamos estar firmes. No capítulo 1, no versículo 6 e no versículo 9, ele fala: seja forte e corajoso. Em todo o tempo, a palavra de Deus está falando para nós sermos fortes, para nós sermos corajosos, para nós não termos medo, para nós sermos destemidos. Por quê? Porque Ele está conosco. E muitas vezes nós nos esquecemos de quem é por nós, de quem está ao nosso lado, de quem está segurando as nossas mãos, de quem está nos guiando no caminho. Verdade? Aleluias! E o Senhor também fala para Josué, do capítulo 1 ainda, no versículo 7 e no versículo 13, para ele observar tudo que Moisés ordenou. E o que nós temos que observar hoje? Tudo que está na palavra de Deus. Tudo que o Senhor ordenou em sua palavra. Nós precisamos observar e meditar no livro. Meditar nessa palavra. Está aqui no versículo 8. Não cesses de falar deste livro. Aleluia. Antes, medita nele dia e noite. Sempre temos que ter a mente, sempre temos que ter a memória, um versículo bíblico, a palavra do Senhor. Estarmos meditando na palavra, para que assim possamos ter comunhão com Deus, para que assim possamos ter comunhão com o Espírito Santo. E assim seguirmos nos planos, e assim seguirmos nos projetos do Senhor para as nossas vidas. Não com medo, não abatido, não angustiado, mas com coragem, com força, com fé. Porque é o Senhor quem luta conosco. Não lutamos sozinhos. Por vezes parece que estamos sozinhos, mas o Senhor está ao nosso lado. Basta clamarmos, basta pedirmos por socorro, pedirmos pela misericórdia de Deus, e Ele estenderá as mãos para nós. Aleluia. Então vamos nessa noite renovar as nossas forças, renovar o nosso ânimo, para que possamos continuar lutando, não uma guerra física, mas uma guerra espiritual, contra as hostes da maldade, verdade? Porque o inimigo, ele tem lançado setas. O inimigo, ele tem colocado dificuldades na vida dos jovens, para que eles não venham para a casa do Senhor. E o inimigo, ele tem aberto portas no mundo, para que levar o jovem para a distração, para viver aquilo que agrada a carne. Só que um dia a conta vai vir desse período em que esses jovens passaram distante do Senhor. E quando vier, vai ser muito caro. Muitos ainda conseguem a tempo clamar por socorro e o Senhor resgata. Mas alguns, como já vimos aqui falado nessa noite, não têm essa mesma sorte de se voltar a tempo para a casa do Senhor. E muitos desses que padecem aí no mundo conheciam a palavra, mas não deram crédito para Deus, não deram crédito
padeceram em seus pecados. Que possamos estar sempre grudados à cruz de Jesus. Não nos separarmos por nada. Venha o que vier, passe o que for. Vamos sempre nos voltar à cruz. Vamos sempre pedir do Senhor a redenção, pedir a regeneração, pedir forças. E assim o Senhor será conosco em cada dia no nosso caminhar. Aleluias. Que possamos estar guardados e protegidos pelas potentes mãos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus em oração. Aleluias. Pai querido, aqui estamos mais uma vez, meu Deus, clamando a Ti, pelo poder que há no sangue do Teu Filho Jesus Cristo. Meu Deus, meditamos na Tua palavra, que nos traz as instruções para sermos fortes, para sermos corajosos, para sermos destemidos nas nossas lutas diárias, nas lutas, ó Deus, espirituais, porque o Senhor é conosco. Confiamos, meu Deus, em Tua palavra e confiamos, meu Deus, na Tua onipotência, que o Senhor tem guardado as nossas vidas, que o Senhor tem nos blindado. Por isso, meu Deus, clamamos a Ti, que guarda-nos, que direciona os nossos caminhos. Senhor, que não permita, Pai, que venhamos vacilar. Não permita, Senhor, que venhamos passar por outros caminhos que não aquele que o Senhor tem preparado diante de nós. Restaura, Senhor, a nossa fé. Restaura, Senhor, a nossa comunhão contigo. Dá-nos, Pai, mais de Ti. Dá-nos, Pai, mais da Tua presença. E ser com cada um de nós aqui nessa noite. Fala, meu Deus, aos nossos corações. Traz, meu Deus, a renovação da mente. Se alguma mente, Senhor, aqui está cansada, se alguma mente aqui está fatigada, venha, Senhor, trazer a Tua paz. Venha, Senhor, trazer a Tua alegria, trazendo, meu Deus, o contentamento de estar na Tua casa, de estar Te buscando, de estar louvando e bendizendo ao Teu santo nome. Se conosco, Pai, e nos guarde e nos blinde. É o que nós Te pedimos em nome de